Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São João, capítulo 21, a partir do verso 4. São João 21, 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e apanhareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Grande Criador, te louvamos por tudo, por coisas boas e por coisas más, porque a sua palavra diz: em tudo dai graças. Te damos graças pelos que creem e pelos descrentes. Te damos graças por aqueles que tem manifesto como filhos de Deus e aqueles que manifestam como filhos do diabo. Em tudo te damos graças. Na vida, na morte, na saúde, na doença, em tudo te damos graças. E reconhecemos que o que somos é a sua graça. Não podemos ser diferente. O que somos, somos o que o Senhor viu antes da fundação do mundo. O Senhor já viu um povinho que creria em sua palavra, mesmo vendo-a em tempo desfigurado. Mas cremos, porque os seus discípulos creram no Senhor, vendo o Senhor desfigurado no Calvário. E nós cremos no Senhor, mesmo vendo nos dias de tanta Bíblia, de tanta mensagem, de tantas pregações, de tantos homens sábios, e ver ainda tudo desfigurado, mas cremos no Senhor, na sua palavra. Por isso pedimos que o Senhor nos oriente, nos ajuda para te servirmos melhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3, verso 17. Para o que vamos falar, parece que até a escritura não combina muito, né? Vamos falar sobre uma semente eleita. Eu vou começar por um lugar onde
o crítico outra vez acha e crê que tem sucesso. As críticas que existem com respeito à mensagem, com respeito ao profeta, elas são fracas. Por maiores que sejam, por mais escandalosas que sejam, elas são fracas. Eles ouvem a mensagem procurando um ponto de falha para criticar. A maioria escuta a mensagem para criticar. Outros escutam porque creem. Aqueles que criticam encontram muita coisa para criticar. E os que crêem encontram tanta coisa para crer. Isso é importante. Então, quase ao sair de casa, eu fui ver um e-mail de um crítico. A hora que eu abri, deu aquele crítico que tiraram uma foto do irmão Brana sem camisa. Então, há uma crítica do irmão Brana sem camisa, achando que o povo da mensagem vai escandalizar. Se eu escandalizasse com o irmão Brana sem camisa, eu escandalizaria com a Bíblia inteira. Noé ficou nu, Isaías ficou 3 anos nu, pregando diante do povo. Eu vou te falar, esse povo não conhece Bíblia. Eles conhecem o que eu não conheço. Estudo. São formados, são graduados. Eles formaram no seminário da serpente. Só para poder criticar. Mas isso para mim não traz nenhuma infâmia ao profeta. E o crítico, eu vou mais fundo, porque isso é bom deixar claro. Muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, e nós temos irmãos aí que lutam e que pregam, e que até discutem com o povo na internet. Eu não faço isso porque eu não perco tempo, mas quando eu tenho que falar, eu já falo, mostro a Bíblia, a mensagem, e amém. Creu, não creu. Eu não tenho que lutar contra. Mas quando esse crítico, que eu nem falo o nome deles, eles me mandam para que eu possa me defender, e eu nem me defendo. Eu só defendo aqui no púlpito. E talvez eles nem me escutam, certo? Nem me escutam. Mas a hora que eu li aquilo, eu disse, mas eles não conhecem Bíblia. Está mostrando uma foto do irmão Brana sem camisa. E se eu tivesse uma de São Pedro nu para mostrar para eles? E é Bíblia. Estamos aqui com Bíblia na mão. Eu acabei de ler aqui. Pedro estava nu perto dos discípulos. Não diz que os outros estavam nus, mas Pedro estava. E eles estavam tudo pescando, e Pedro nu pescando. Mas a hora que João diz, Pedro, aquele homem que falou aquilo conosco, ele é o Senhor, ele já colocou uma túnica dentro d'água. Aí ele já se escondeu, pôs roupa e se escondeu. Então, as pessoas, com suas críticas, eu tenho pensado assim, olha, as críticas e os críticos são mais fracos do que a sopa feita da sombra de um frango que morreu de fome. Fica com isso para vocês, teólogos. E se vocês escandalizam com Brana sem camisa, se eu pudesse te mostrar São Pedro nu, então eu vou te mostrar na Bíblia. São João 21, 7. Pedro estava nu. Se você vivesse nos dias de Pedro, e se tivesse internet, Facebook, você estaria colocando as fotos dele. Olha como eu filmei Pedro, o que diz ser o discípulo do Senhor. Então, vocês não são diferentes, vocês são filhos da serpente mesmo. Isso é claro, né? Então, graças a Deus por vocês.
Por tudo você tem que dar graças a Deus, por tudo. Se a Bíblia diz em tudo dar graça, mas a melhor coisa, eu vou dar graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o meu salário aumentou. Experimenta a hora que ele abaixar, dá graças a Deus. Experimente, velho. Para cumprir a Bíblia, em tudo dá graça. Porque é dar graças a Deus, porque eu tenho um carro novo, mas ao que eu tiver uma furreca. Muito obrigado, Senhor, pela furreca. Muito obrigado pela bicicleta. Entende? Muito obrigado. Muito obrigado porque hoje eu não tenho dinheiro para pôr gasolina. E eu vou de ônibus para a igreja. E tem os eu vou a pé. Tem gente que enfrenta... Tem gente que vai de cadeira de roda para a igreja. E nós estamos aí cheios de saúde. Devemos entender que os críticos também é uma bênção. Se não tivesse Caim, como que eu poderia saber das coisas más? Se não tivesse a prostituta, como daria valor à mulher pura? É a lei do contraste. Tem que existir. Desde o princípio, existiu. Então, os críticos, desde o princípio. E eles vêm criticando William Branham. Bom, eu acho que assim, tem tanta coisa em mim para eles criticar. Eles deveriam saber melhor da Bíblia. Se eles fossem uma semente eleita. O problema é a gente não ter eleição para o bem, e sim eleição para o mal. O mal votou em você e você ganhou. Deus votou em você e você ganhou. Olha para você ver. Isso é o crítico e o eleito. É o que tem semente, Deus votou nele. O elegeu. É isto. Você é eleito antes da fundação do mundo. Agora, Deus já viu que o indivíduo não creria. Deus nunca predestina a pessoa para ser. Deus predestina a pessoa porque Ele sabia o que a pessoa ia ser. Muitas vezes os pentecostais não creem na predestinação porque eles formam em seu seminário, mas não sabem nem dessas coisinhas. Que a predestinação está desde o início da Bíblia. O nascimento de Jacó e Esaú era uma predestinação. Antes do menino nascer, Deus falou: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Agora você acha que Deus está errado? Não, Deus sabia que Esaú não ia dar valor na palavra, na primogenitura. E por não dar valor, Deus viu que o Jacó, por mais que era um trapaceiro, ele ia valorizar aquilo, e ele ia mudar de vida. E Deus viu que Esaú não valorizaria e não mudaria de vida. Ele continuaria sendo aquele menino do jeito que nasceu. Ele foi a vida inteira. Agora o Jacó é aquele que pôde mudar, fez trapaças na vida, mas um dia ele encontrou com o anjo do outro lado do rio, do vale, transpôs o valo, e quando ele voltou mancando, mas voltou mudado. Eu e você, nós temos que fazer isto. Ainda que volte mancando, em tudo dai graças. Ninguém sabia, mas quando Jacó voltou mancando, ele não era mais Jacó. Ele era Israel, novo nome. Hoje nós somos os manqueba, porque nós podemos atravessar o val de Jaboque. E já voltamos, atravessamos a Laodiceia.
E aqui estamos, com o novo nome Brana, porque atravessamos. Então, os críticos, os que criticam o novo nome, criticam batismo em nome de Jesus Cristo, isto é falta de ser eleito por Deus. O eleito, ele ouve a palavra e já decide por ela. Ele não luta, ele não briga, ele não discute. Eu tenho alguns parágrafos aqui. Eu estava pensando que eu preguei esses dias, tudo sem ler a mensagem do profeta e respondendo também perguntas das pessoas sobre 1977, e eu pregando sobre Moisés, Israel ficando no Egito 30 anos a mais. Aí o irmão Brana estava lendo uma mensagem, Deus mantém sua palavra, pregado pelo irmão Brana, ele está dizendo, Deus teve que tardar 40 anos. Não pôde fazer aquilo no tempo certo. Eu gosto de ver essas coisas, que enquadra, a mensagem enquadra. Eu posso não ter lido a mensagem, eu prego, daqui a pouco eu vou ler, está ali. Está na mensagem. Eu achei na Bíblia, mas está na mensagem também. Agora você sabe o que foi chamado o grupo de Abraão. Ele foi chamado de semente eleita. O grupo de Abraão foi a semente eleita que não desceu onde Ló estava. A semente eleita ficou quieto ali na montanha, ficou com Deus, ficou com Elohim. E dois desceram para Sodoma, Billy Graham e Oral Roberts, os mensageiros de Deus, que um prega a igreja nominal, como Billy Graham, e a igreja pentecostal Oral Roberts, que já partiu. Ainda temos aí Billy Graham, já com seus 90 e tantos anos. Já está quase na hora de tudo terminar. Porque os mensageiros que tinham que vir antes da terra pegar fogo, já vieram e falta só um para ir embora. Só falta Billy Graham para ir embora. William Branham já foi o primeiro. Oral Roberts foi esses anos atrás, e está aí o grande evangelista Billy Graham ainda de pé, sabendo que é último tempo e que todas as pregações que ele fez, todo motivo de sua pregação era chamar o povo ao arrependimento. Depois que esse povo se arrepende, você vai ver se ele é semente eleita ou não. Semente, guarde bem, semente eleita. Deus te elegeu, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Quando você vem na terra, que você ouve a mensagem, aquela mensagem é que mostra se você é semente de Deus ou não. Porque aquela mensagem que você ouve, se você identifica com aquela mensagem, prova que você estava nele, porque aquela mensagem é ele antes da fundação do mundo. E você estava nele, e ao vir aqui em carne humana, você ouviu sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não seguirão ao estranho, elas só ouvem a voz de Deus, o bom pastor. Amém? Glória a Deus. A revelação dos 7 selos, o 4º selo, 140. Presta atenção que eu vou ler um pouquinho. Agora, os do mundo o odiarão. E cada vez que Deus manifesta, os do mundo odeiam. Eles não gostaram de Noé, não gostaram de Moisés, não gostaram de João Batista, de Elias, de Eliseu. Não pensa que eles gostaram de Pedro, não. Não pensa, não. A Igreja Católica tem São Pedro como santo dela. Mas quem crucificou ele de cabeça para baixo foi quem? Eles fazem isso. Eles matam, depois eles vão adorar. É isso que eles fazem. Para poder mostrar, não fizemos, nossos pais fez aquilo, mas nós não temos nada a ver com isso. E eles têm que saber que eles são filhos daqueles pais.
E que eles não fizeram aquilo lá, mas eles vão fazer aqui. E se ainda não fizeram no físico, como a igreja ainda vai matar. Tem 144 mil judeus escolhidos que a besta vai matá-los. Isso vai acontecer. Eu não quero estar aqui para ver. Mas isso vai acontecer depois que der o arrebatamento. Isto vai acontecer. E a igreja noiva já foi raptada. Amém? Agora, o mundo sempre está odiando a semente eleita, a semente predestinada. Ela é odiada pelo mundo, como foi nos dias de Jesus, e assim como foi nos dias de Noé. Quem gostou de Noé? Você pode ver que ninguém entrou senão a família, o resto tudo morreu. Tiveram que morrer, porque eles eram críticos, odiavam a mensagem e o mensageiro naquele dia. E nos dias de Jesus, por que mataram Jesus? Odiaram a Jesus e a sua mensagem. Por que mataram Pedro? Porque odiaram Pedro e sua mensagem. Por que mataram Paulo, arrastando, dando por morto nas ruas de Jerusalém? Porque eles odiaram Paulo e sua mensagem. É por isso que o batismo em nome de Jesus Cristo ficou escondido, a ceia ficou escondida. A doutrina bíblica da mulher ficar calada na igreja ficou escondida. Não podia manifestar. Eles abafaram as escrituras, eles mataram os homens de Deus. Mas agora, por volta de 1900, nasceu um menino. E que cresceu tendo sonhos e visões. E Deus disse para ele que quando ele ficasse mais velho, ele então pregaria sua palavra. Isso aconteceu. E ele pregou, revelou os mistérios. Mas por que William Branham também foi odiado? Juntamente com a sua mensagem. Você pode ver que o povo da própria mensagem odeia a mensagem. Vê se vocês guardam isso. O povo da mensagem odeia a mensagem, porque eles odeiam falar no novo nome. Se você pegar um crente da mensagem e falar para eles assim baixinho, você sabe alguma coisa para me explicar sobre 7 trovões? Ele vai sair de liso. Ele não quer ter problema com 7 trovões. Se você falar mais claro para ele, mas o novo nome, aí que ele não olha nem para trás. Ele vai embora. Eles odeiam a mensagem. Não é nem o povo pentecostal. O povo pentecostal odiou essa mensagem. Agora, eles simplesmente são críticos. Porque eles sabem que nada pode fazer, porque aquilo que Deus põe a mão, vai crescendo. Aquilo que Deus põe a mão, vai dando luz. E eles não têm como sair. Quando eles vêm com uma crítica, aquilo é fraco. Porque Deus tem algo maior, tem feito algo maior. E Deus sempre pregou no Velho Testamento através de símbolos, de parábolas, de alegoria. Se fosse para pregar assim hoje, você vê as mulheres nuas na televisão, nos jornais, nas revistas. Elas estão pregando. Sua vida está pregando a imoralidade. Acabou a vergonha, a moral. Você vê os homens caminhando da mesma forma, se expondo ao pecado. É fim de tempo. Agora o corpo da mulher é o corpo sensual, é o corpo atraente. Você pode ver, o que atrai é a igreja, a mulher. A mulher aponta para a igreja. E o que atrai é a mulher, é a igreja. Não é a palavra, Cristo. O eleito é atraído pela palavra sem parecer, sem formosura.
Aquilo agrada o eleito. Mas nós olhamos para ele, conforme Isaías 53, não havia nenhuma beleza nele que nos agradasse. Mas nós amamos ele. Nós estamos aqui porque amamos a Jesus. Amamos sua palavra. Amém? Aleluia. Agora, escute mais um pouquinho. Quando aquela luz brilhou, aquela semente virá a vida assim, conforme vê a luz brilhar. É como uma semente no chão. Se não tivesse o sol, não tinha nada para atrair a semente. O que atrai a semente para ela nascer é um sol que é vida. Ele está por cima, ele está atraindo, a semente está escondida na terra. Mas tem um sol, uma luz que atrai, que chama a atenção. E até mesmo o lírio, ele sai do meio do barro, do lodo, e mostra a sua beleza. Assim somos nós. Essa vida que você tem, a vida espiritual, tem que sair desse lodo, desse barro. E quando você vive essa vida, quando você prega e vive essa vida, isso mostra o lírio que saiu deste barro. É isso que você é. Você é barro de um lado, mas lá dentro tem uma semente que é atraída pela mensagem que você ouve. Quando você ouve sobre Deus, sobre a palavra, aquilo chama a sua atenção e te tira de dentro do lodo, do barro, e você mostra suas pequenas folhas e daqui a pouco o seu perfume. Diz, mas de onde você veio? Vim do lodo. Da onde vem essa mensagem? Sempre vem de um lodo. Vem de um corpo. Vem do barro, vem da terra. Mas que a vida, o sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo, atraiu esta semente. Nós somos uma semente atraída por Deus. Você não serviria a Deus se Deus não te atraísse. Nós não estamos aqui atrás, contudo Deus é cura, mas eu não estou aqui atrás de cura. Agora, Deus é cura. Quando eu venho aqui, porque Deus é a palavra e eu creio nele, então ele me dá cura, ele me perdoa, ele me salva. Porque eu vim aqui porque eu amo ele. Eu não vim aqui apenas para desfrutar de bons tempos na terra, mas eu vim aqui para entregar a minha vida a ele, depois que ele me curar, ou se não me curar, eu já sou curado. Eu tenho que agradecer-lhe, eu tenho que servir todos os dias da minha vida. As pessoas não valorizam isso. Muitas vezes vem na igreja, diz sou crente, mas não valoriza a palavra, o quanto Deus é bom para mim, para você, mesmo quando você está com dor. E tem hora que você não tem resposta da sua oração. Eu estava ouvindo a filha do irmão Zé Roberto, falando de oração, diz, parece que Deus não gosta de mim, não me respondia, agora me respondeu. Oh, que coisa! A vida é assim, tem hora que você ora, parece que nada, Deus não está fazendo nada, aquilo não vem, daqui a pouco do nada aparece aquilo. Oh, eu tenho que permanecer crendo nele, entende? Crendo nele. Agora, a gente ainda tem que valorizar mais a Deus daqui para frente. Valorizar a Deus, se cada um de nós pudéssemos ver o que Ele dá para nós e o quão ingrato nós somos, que nem tempo direito temos para dar-lhe. Vimos a um culto, mas estamos olhando no relógio. Já está quase na hora, porque ele não fala mais do que 1 hora. Aí passou 1 hora, epa, não valoriza nada. Não valoriza. Você deveria valorizar como aquelas noites escuras e dolorosas de um hospital. Deveria valorizar, pensar nisso. Você não está lá. Olha onde você está na igreja, você está servindo a Deus. Valorize Ele aqui. Valorize Ele. Se você estivesse lá, deveria valorizá-lo lá dentro. Dentro do hospital,
Valorizar Deus e dizer, o Senhor é bom. Mas aqui no hospital, o Senhor é bom. O Senhor é bom para mim. Deus quer ter um povo dessa forma. É um povo que crê nele em qualquer circunstância. Não tem negócio de crer em Deus porque a coisa vai bem, não. É crer em Deus, largar de lamentar da vida e só entregar nas mãos de Deus. Senhor, estou nas suas mãos. É o Senhor quem faz a obra. Eu creio, o Senhor abençoa minha família, abençoa meu trabalho, abençoa meu salário, abençoa minha igreja, abençoa meu pastor, abençoa meus irmãos. E eu estou aqui crendo no Senhor. Aleluia. A irmã Brana diz, a irmã Brana pregava, esse tradutor até quando a irmã Brana estalava o dedo. Ele sabia até quantas vezes irmão Brana estralou o dedo. Certo? Irmão Brana estala seus dedos. Irmão Brana diz, eles conhecerão isto. Quem? A semente eleita. Conhecerá isto. Entenderão isto. Você pega a semente eleita e fala para ele, você sabe que é Mateus 28:19? Você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para perdão dos seus pecados. Você sabe o que é Pai, Filho e Espírito Santo? É Atos 2:38. Você precisa arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus, com um só nome. A semente eleita entende aquilo. Jamais corre as águas, me batiza, eu quero ser batizado. Em nome de Jesus Cristo. Não tem que discutir. Eles entenderão isto. Se a Bíblia diz, viria um profeta para revelar os mistérios, e você apresenta para estas pessoas, olha, os mistérios dos 7 trovões foram revelados, 7 selos, 7 eras, e tanta coisa, um novo nome foi revelado. Diz, olha, eu creio nisso. A semente eleita, eu creio nisso. A semente não eleita, não sei não. Aí já começa por aí. O eleito, na hora que ele ouve aquilo, ele já crê. Tem uma semente, e aquilo que ele ouviu foi como um sol projetando naquela semente, e aquilo brota no seu coração. Ele diz, era isso que eu estava esperando. Era esta mensagem que eu estava esperando. Era a mensagem que fala, tem gente que você fala de novo nome e sai correndo. O outro diz, era isso que eu estava esperando, eu queria ouvir isso. Novo nome, onde tem isso? Qual que é? É Bran. Eu creio. Isso é eleito. Você vai ver o povo eleito. Agora, sempre existiu o eleito e o reprovado. A Bíblia diz que Deus fez o ímpio para o dia do mal. Agora não quer dizer que Deus pegou ele e falou, então eu vou te fazer para o dia do mal. É que Deus viu que ele nunca creria nele, que ele não o aceitaria, que ele não receberia a sua palavra. Então já foi feito para aquele dia do mal. Você vai criticar, você vai levantar contra os meus profetas, você vai derrubar meus altares. Foi isso que Deus viu em Jezabel. Foi isso que Deus viu em Acabe. Mas Deus viu em Elias um que construía novos altares, adorava a Deus. Na hora mais difícil, ele estava pregando, orando, e Deus respondendo sua oração. O que nós precisamos é de crer naquilo que Deus fala, naquilo que Deus já falou na Bíblia. Estou falando de batismo, isso é o primeiro passo. A mulher ficar calada na igreja, não ser uma pastora, não ser missionária, não tem essa frase na Bíblia, que a mulher é pastora. Ela é pastora de animal no Velho Testamento. Mas pastora de ser humano? Não tem na Bíblia. Foi a igreja que colocou isso. A igreja aumentou a Bíblia, e aquele que aumentar ou diminuir, perderá o galardão que está aqui nesta palavra, nesta Bíblia.
Para que aumentar a Bíblia? Quando Deus já tem nos dado o privilégio de crer nela. Olha como isso é bom. Você não tem que dizer uma palavra quanto a isto. A pessoa crê. Tem uns que você tem que falar com eles a vida inteira, e da Bíblia, e da mensagem, e da CD. O outro não, o outro escuta. Tem gente aqui que ouviu pouco tempo, já aceitou. Outros escutam a vida inteira, mas fica sempre com um probleminha ali para resolver, que nunca admite ser a verdade. Eu tenho que me dedicar a esta verdade. Eu sei que isto é de Deus. Deixa eu ler mais uma parte. A semente eleita vê imediatamente. Mesmo que eu pensei em falar sobre uma semente eleita, ainda estou falando sobre a semente eleita. Me entenda bem. Eu tenho um título, uma semente eleita. E eu estou falando sobre a semente eleita. Agora o indivíduo que nunca estudou, que nem eu, querer explicar para o povo o que ele está pregando. Estou com o título, uma semente eleita, mas eu estou falando sobre porque a semente eleita são muitas sementes eleitas, mas uma semente eleita é uma só, uma semente eleita. Mas vamos falando aqui ainda sobre esta semente eleita. A semente eleita vê imediatamente, o 7º selo 169. Mas quando ele se aproximou de uma pequena prostituta, o irmão Branham estala seu dedo outra vez. Isto acendeu fogo. O que era aquilo? Era uma semente eleita. Veja que ele viu, ou ela viu imediatamente, quando ele chegou até Pedro, havia uma semente eleita colocada ali. Veja, e eles viram isto, e todo que o Pai me tem dado, passado, me dado, virá a mim. Oh, que coisa, eu amo isto. Sim, Senhor, observe, os crentes creem nisto. Todo aquilo que o Pai me deu, todo aquilo que o Pai me tem dado, irmão Branham vem dizer, é do passado, ele já deu, o Pai já deu, certo? Virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Quando você ouve uma mensagem, aquela mensagem, se você crê nela, ela é de Deus, e você a identifica como de Deus, então o que faz aquilo? Aquilo te chama a atenção, aquilo mostra para você que é Deus falando com você, e ninguém mais te convence, ao contrário, você crê naquilo que você ouviu, porque você é uma semente predestinada, amém? Glória a Deus. A voz do sinal, uma noiva fora de uma igreja. Você não pode ser uma noiva se não tem uma semente. Tem que ter uma semente. Parágrafo 7, a voz do sinal, pregado em 1964, em Belmonte, Texas. E agora o tempo estava à mão. Deus havia feito uma promessa a Abraão. 400 anos antes desse tempo, que sua semente peregrinaria em uma terra estrangeira, e eles seriam trazidos para fora. Depois de 40 anos, eles seriam trazidos para fora com uma forte mão, que é 400 anos. Ele libertaria seu povo por uma forte mão, e quando o tempo da promessa se aproximou, foi quando Deus colocou Moisés em cena. É hora que Deus coloca Moisés em cena, mas como ele vem? Um menino ainda, num cesto. Agora você conta 40 anos, esse menino ficou no Egito. Fez uma coisa que não devia fazer, matou um egípcio, enterrou na areia, teve que fugir do Egito. 40 anos, são 80. Agora, volta ele para libertar o seu povo. E tem mais 40 anos no deserto. A fé desse homem e a paciência desse povo, sabiam ele, esse menino que nasceu, é o libertador? Não sabiam. E era o libertador, e veio na casa do faraó, protegido pelo povo de faraó.
Se eles soubessem que aquele menino ia libertar Israel, eles teriam matado ele lá atrás. Mas Deus protege sua semente eleita. Deus protegeu Moisés dentro do cesto. Os crocodilos não puderam comer. Irmão Brena disse que os crocodilos estavam com a barriga cheia lá no rio Nilo, de tanto comer criança naquele tempo, que eles pegavam todo menino, eles já matavam a parteira, matavam e já jogavam no rio Nilo. E os jacarés já comiam aquelas crianças, para que não viesse o menino. Eles não matavam as meninas, eles matavam os meninos. O libertador não era uma mulher, era um homem. E matava os meninos, mas não matou o libertador. O libertador passou num cestinho. Até o cheiro, parece que é terabentina, né? Tem o cheiro que Deus mandou eles colocar na arca, passar naquela arquinha, naquele barquinho, que aí o jacaré fugia daquele cesto, por causa do cheiro, fugia, e lá dentro estava o eleito. Olha o jacaré do rio Nilo aí, cheiro de novo nome, lá dentro está nós, lá dentro do novo nome estamos nós, dentro da revelação está nós, protegido por Deus. Tem sim um cheiro que eles não gostam. Eles não gostam nem do cheiro do nome de Jesus para batismo. Por isso eles batizam falando Pai, Filho e Espírito Santo, quando nunca na Bíblia uma pessoa foi batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem uma pessoa batizada na Bíblia. E os indivíduos críticos da mensagem têm coragem de falar contra o profeta, quando eles estudaram 8 anos num seminário, lisando o banco de seminário, para sair de lá e pregar que o batismo é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nunca uma pessoa foi batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. E eles mesmos sabem que não pode formar uma doutrina com um só versículo da Bíblia, e Mateus 28, 19 é só ele, não tem mais nenhum. E os pentecostais, assim mesmo, formam a sua doutrina, dizendo que é verdade, e não é verdade. Eles deveriam saber o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso veio o profeta e explica para nós o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí sim, aí nós podemos ser batizados, segundo o seu arrependimento, e a confissão de seus pecados. E conforme Mateus 28, 19, que manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo, segundo Atos 2, 38, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Isso daí é tudo para a semente eleita. O que não é, escuta mais um pouquinho, a voz do sinal, e agora o tempo está à mão. Deus havia feito uma promessa, depois de 40, ele libertaria o seu povo de uma forte mão, e quando o tempo da promessa se aproximou, foi quando Deus colocou Moisés em cena. Moisés, em uma absoluta falha, tinha ido para o deserto. Agora o tipo aqui, há um belo tipo que nós seguramente não queremos perder. Deus estava trazendo Israel, seu povo, para fora, uma nação fora de uma nação, para fora de uma nação. É como Deus tirou nós, uma noiva para fora de uma igreja. É assim que Deus faz. Ele tira, olha, um bonito tipo, hoje, que Deus está chamando sua noiva para fora de uma igreja. A noiva cristã para fora de uma igreja cristã. A noiva da mensagem do novo nome para fora da noiva da mensagem. Já notou isso? É Deus tirando para fora. E as pessoas não percebem. Uma igreja noiva de uma igreja a qual é chamada algumas vezes. Eu tenho algumas notas
e escrituras anotadas aqui sobre essa lição nesta noite. Ela é chamada algumas vezes a escolhida, a eleita, ou remanescente da semente da mulher. Foi chamada a noiva, o que Deus, por seu pré-conhecimento, ordenou ser. Isto é, a noiva sai para fora da igreja. Veja, a coisa toda é uma igreja, mas Deus tira um povo para fora desta igreja como uma noiva. E você acha que o povo da mensagem vai crer nisso? Foi o profeta que pregou. Eles pensam que Deus tirou só nós dos pentecostais. Não, foi lá no tempo do irmão Brana. Aí no tempo do pastor Joaquim Gonçalves Silva, Deus fez isso também, tirando nós de dentro dos pentecostais. Mas agora, Deus está tirando nós de dentro da mensagem. Ele está tirando uma noiva de dentro da mensagem. Dentro daqueles que creem ser a igreja verdadeira, Deus está tirando uma noiva. Amém? A noiva sai fora. Outra coisa que muitas vezes a pessoa crê da forma errada. A mensagem O Estranho, 110. O dom é Deus. O homem não é Deus, mas o dom é Deus. E nós cremos que Deus é para ser manifestado no último dia, no meio do seu povo, para a semente eleita. De acordo com a Bíblia, na forma de profeta. Isso está exatamente com a palavra. Não que o homem seja Deus, mas que o dom seja Deus. Amém? E as pessoas têm que entender. O que é o William Branham? Deus em carne. Ele não é Deus na condição de Jesus Cristo, Deus nascido por obra e graça do Espírito Santo. Não. Ele é Deus porque a palavra, o dom é Deus. E estava nele. Amém? Tem que guardar isso daqui. Para me encerrar, ouvi, mas agora vejo, 107. Que é exatamente o que eu quero terminar esse pensamento. Uma semente eleita. Ele chamou a semente eleita. Mas tem uma semente eleita. Sempre tem uma. Exatamente como foi difícil para os católicos verem Lutero. Os de Lutero verem Wesley. Os de Wesley verem a era pentecostal. Assim é difícil para os pentecostais verem esta era. Como foi difícil para os pentecostais verem a era do irmão Branham como Elias, como filho do homem, como sétimo anjo. Como é difícil o povo hoje ver esta mensagem. Entendeu? Ver esta mensagem. É difícil, foi difícil ver lá atrás. Mas é difícil hoje eles verem João, a noiva, na mensagem da hora. Como eles não viram lá atrás, hoje também não veem. Você só espera que o eleito vê. A semente eleita vê uma semente eleita. Amém? Guarde bem isso daqui, ó. Isto sempre foi daquela maneira, porque isto foi derramado sobre uma semente eleita. E somente aquela. Uma semente eleita. Isto é o que a Bíblia ensina. Deus sempre derrama. A semente eleita era Lutero. A semente eleita era Wesley. A semente eleita entre os pentecostais era Seymour. A semente eleita era o sétimo anjo, Branham. A semente eleita sempre vem uma semente eleita. Aí aquela é como um pastor. É um pastor arrebanhando 100, 1000 pessoas. É um pastor arrebanhando aquelas pessoas. Assim Deus tem uma semente eleita para ensinar aquela verdade. Todo mundo quer ser aquela semente, mas Deus tem uma semente eleita. O que nós cremos é do jeito que o irmão Branham pregou aqui. Ó. Ele não pode ver isto. Eles não podem ver isto. Jesus mesmo orou por eles e disse:
Eles estavam cegos e não sabiam. Apocalipse nos diz, nesta era da igreja de Laodiceia, quando ele foi colocado para fora da igreja, que eles estão nus. Agora, meus irmãos, você quer ver o que é que o povo na mensagem está nu? Porque antes eram os pentecostais que estavam nu. Nu do quê? Nu da mensagem do profeta. Nu do batismo em nome de Jesus Cristo. Nu da mensagem que cria num profeta naquele dia. Nu da deidade. Eles não tinham essa roupagem, essa vestimenta. Eles estavam nus. Mas agora, o povo da mensagem está nu do quê? Eles estão nu da revelação do 7º selo. Eles estão nu dos 7 trovões. Eles não têm a roupa do novo nome. E Deus já tem dado esta roupa. Mas eles estão nu e achando que eles estão vestidos. É por isso que a Bíblia é enfaticamente forte no que ela diz. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Quer dizer, eu não preciso da mensagem de vocês. Eu não preciso de 7 trovões. Eu não preciso de novo nome. Eu não preciso de terceira puxada. Eu não preciso de João. Eu não preciso de noiva. Rico, e diz, não tenho falta de nada. E não sabes que és um desgraçado. Isso daqui é da Bíblia. Desgraçado quer dizer sem a graça. Desgraçado. Eles não têm a graça. A graça era a mensagem do profeta no dia. A graça é a mensagem da noiva hoje. Mas eles não têm, então eles estão nu da mensagem, nu desta revelação. Você pode ver que o povo da mensagem está nu da mensagem do profeta. Porque cura divina, conhecer os corações, não era a mensagem do 7º anjo. O 7º anjo disse que não. Ele disse que a abertura da palavra é que era a mensagem do 7º anjo. Era a abertura, era a revelação da palavra, é que era a mensagem do 7º anjo. Eles ficam com uma coisa que não é veste mais. Aí eles, com aquilo que eles têm, dizem, nós não precisamos de nada mais. E aí Deus vem e diz hoje para o povo da mensagem, você está cego. Cego o quê? Você já viu os 7 trovões? Ah, não, então você está cego. Já viu a terceira puxada concluída? Não, está cego. Você viu o novo nome? Não. Quando você não vê o novo nome, você não tem terceira etapa. Eles estão mentindo para vocês aí. Tem uns grupos que saíram de vocês e disseram que eles são da terceira etapa, da terceira puxada. Pergunta do novo nome. Não. O novo nome está na terceira puxada. Se eles não têm um novo nome, eles não têm terceira puxada. Eles enganam o povo. Estão enganando. Agora, irmãos, o engano, uma vez foram os pentecostais enganando o povo que crê no irmão Branham. Agora, o engano é o povo que crê na primeira e segunda etapa do irmão Branham. Enganando, porque eles não podem crer na terceira etapa. Mateus 24, 24, uma vez foi os pentecostais, hoje não, hoje é o povo da mensagem. Os ungidos dos últimos dias, são aqueles que são ungidos com a mensagem, é a mensagem do profeta, mas não tem a revelação que o profeta pregou, não tem a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, como irmão Branham pregou. Graças damos a Deus, não somos melhor que ninguém, mas estamos agradecidos nesse dia por podermos sofrer a crítica por crer no novo nome. Graças a Deus, porque senão não teríamos a terceira puxada. Alguns pregam 7º selo. 7º selo é a terceira puxada. E na terceira puxada tem um novo nome. Se você não tem um novo nome, você está enganando as pessoas só dizendo, eu prego o 7º selo. Temos que chegar ao ponto de ter esta luz da palavra de uma forma total, senão nós somos como Laodiceia, cego, nu, infeliz e não sabe. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor,
pela oportunidade que sempre o Senhor dá de meditarmos na sua palavra. Onde houver um eleito, ele crerá, não porque eu preguei, é porque ele, ouvindo uma vez a mensagem, o novo nome, ele aceita. Ele, ouvindo uma vez que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, ele já pede o seu batismo logo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles, ouvindo uma vez a mensagem, posicionando as mulheres na igreja, conforme diz a Bíblia, eles crerão. Por isso aqui estamos, Senhor. Nós cremos no que o Senhor disse. Vai ao anjo, toma o livrinho, coma-o, ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Depois profetiza a povos, reis, nações e línguas. Senhor, ajuda-nos cada dia a comer deste livrinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.